Bem, e aí a gente tem aqui esses 5 critérios, tá? Quanto ao objeto, a inconstitucionalidade, né, o vício de inconstitucionalidade pode ser uma inconstitucionalidade por ação ou por omissão. A inconstitucionalidade por ação vai ser aquele ato comissivo que viola a Constituição. Então o parlamento vai lá e aprova uma lei. Ou então o Poder Executivo vai lá e edita um decreto autônomo que viola a Constituição. Ou então o CNJ edita uma resolução que contraria a Constituição. Lembrando que resolução do CNJ, a gente ainda vai ver isso também, mas pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Então são atos comissivos que violam a Constituição. Aí a gente tem uma inconstitucionalidade por ação. Agora, a inconstitucionalidade por omissão acontece quando a Constituição exige que seja adotada uma certa conduta, seja aprovada uma norma, seja praticado algum outro ato, e o poder público não toma essa providência. Aí a gente tem uma inconstitucionalidade por omissão. É uma inconstitucionalidade que faz com que a Constituição, o comando constitucional, não seja concretizado. Tá? Em relação à natureza do vício, a gente tem uma inconstitucionalidade material ou formal. A inconstitucionalidade material ou formal só pode ser uma inconstitucionalidade por ação, não uma inconstitucionalidade por omissão. Não faz sentido falar em uma inconstitucionalidade material ou formal se a gente está diante de uma omissão, né? Porque é um ato que não existe, né? Um ato que não foi praticado. Uma inconstitucionalidade material é aquela que viola algum preceito da Constituição, algum conteúdo, né? Viola o conteúdo da norma constitucional. E aí ela também é chamada, a inconstitucionalidade material, de inconstitucionalidade nomoestática. Em contraposição à inconstitucionalidade nomodinâmica, que é a inconstitucionalidade formal. Por quê? Porque esse nome nomoestática, nomodinâmica, veja só, a inconstitucionalidade formal é que ocorre quando o ato viola alguma formalidade da sua elaboração que é exigida pela Constituição. Então é uma violação relativa ao procedimento de elaboração da norma. De forma bem geral, em relação ao processo legislativo, mas não apenas em relação ao processo legislativo estritamente considerado, tá? Mas é o procedimento ali de elaboração daquela norma. Isso é uma inconstitucionalidade formal, que também é chamada de nomodinâmica. Por que nomodinâmica? Porque ela se refere ao processo legislativo, que é dinâmico, né? Você tem a ideia de movimento da norma, de tramitação da norma. Existe ali uma dinâmica para que ela seja aprovada e seja incluída no ordenamento jurídico. Por isso que é nomodinâmica. A nomoestática é uma inconstitucionalidade material, de substância. Não muda, está lá sempre. Então não tem uma dinâmica em relação àquilo. É o conteúdo, é uma substância. Por isso que é chamada de nomoestática, ela é estática. Tá? A inconstitucionalidade formal, ela pode ser de 3 espécies. Orgânica, propriamente dita, ou inconstitucionalidade formal relativa a pressupostos objetivos do ato. O que é inconstitucionalidade formal orgânica? É aquela que diz respeito ao órgão que elaborou a norma, mais precisamente sobre a competência daquele órgão para elaborar. Né? Então, no processo legislativo, quais são os órgãos que podem elaborar normas? Congresso Nacional, Assembleia Legislativa e Câmara Municipal, né? Câmara de Vereadores. Se esse órgão for incompetente, não tiver competência constitucional para elaborar aquela norma, aí, por exemplo, uma lei estadual que trata de direito civil. A gente vai ver ainda que direito civil, né, quando a gente estudar a repartição de competências, é de competência da União. Agora imagine uma norma, né, que é editada por um Estado, por sua Assembleia Legislativa, que trate de direito civil. Ela vai ser inconstitucional, vai ser um vício de inconstitucionalidade formal, mais precisamente uma inconstitucionalidade formal orgânica. Porque o órgão que criou aquela norma não tem competência constitucional para isso. Tá? Isso é a inconstitucionalidade orgânica. A inconstitucionalidade propriamente dita, a formal propriamente dita, pode ser, por sua vez, de 2 espécies. Subjetiva ou objetiva. A subjetiva é aquela que diz respeito à iniciativa do processo legislativo. Então, se é um caso em que a matéria tratada naquela norma é de iniciativa reservada de algum órgão, de alguma pessoa, de alguma autoridade, e não foi essa autoridade, órgão ou pessoa que iniciou o processo legislativo, a gente tem uma inconstitucionalidade formal propriamente dita, subjetiva.
Tá? Não confunda com orgânica. A orgânica é sobre o órgão que elabora a norma, não é sobre a iniciativa. Tá? Além da inconstitucionalidade formal propriamente dita subjetiva, nós temos a objetiva, que é aquela em que ocorre uma violação a normas objetivas do processo legislativo. Por exemplo, quando uma norma, imagina uma lei federal, né, ela teria que passar pelas duas casas do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. E aí ela passa só por uma delas. Nesse caso, vai haver uma inconstitucionalidade formal, propriamente dita objetiva, porque houve uma violação de uma norma da tramitação, que rege a tramitação daquela espécie normativa. Tá? Isso aí é que é a inconstitucionalidade formal, propriamente dita objetiva. Por fim, a gente tem a inconstitucionalidade formal relativa a pressupostos objetivos do ato. O que é isso? Para a prática de alguns atos, ou mesmo para a aprovação de algumas leis, a Constituição exige que estejam presentes alguns pressupostos de caráter objetivo. O melhor exemplo para dar é sobre as leis que criam municípios. Por quê? Porque a Constituição exige para a criação de municípios que sejam atendidos certos pressupostos. Por exemplo, a realização de consulta pública por meio de plebiscito para toda a população interessada, e também que aquele município seja criado dentro de um período definido em uma lei complementar federal. Se esses pressupostos objetivos não estiverem atendidos, a gente vai ter um vício de inconstitucionalidade formal, mas não um vício que se verificou na aprovação da lei que criou o município, e sim um vício relativo a pressupostos para que aquela lei fosse editada. São pressupostos objetivos. Isso, então, é um vício de inconstitucionalidade formal, por violação a pressupostos objetivos do ato. Tá? Passando aqui para a próxima espécie, próxima classificação, é quanto à extensão da inconstitucionalidade. Ela pode ser total ou parcial. E aqui a gente pode ter uma inconstitucionalidade tanto por ação quanto por omissão. Tá? Porque a lei que trata da ADI, ela trata também da ADI por omissão, e aí ela regulamentou as hipóteses de inconstitucionalidade por omissão parcial. Tá? Nós temos, então, a inconstitucionalidade, pode ser total ou parcial. Imagine, vamos falar da inconstitucionalidade por ação. Ela vai ser total quando todas as normas daquele ato ou daquela lei violarem a Constituição. Tá? Tudo viola a Constituição. Então é totalmente inconstitucional. E vai ser parcial quando só uma expressão, ou só um artigo, só um inciso, uma linha, um parágrafo, viola a Constituição. Tá? Isso é a inconstitucionalidade total e parcial na inconstitucionalidade por ação. Agora, na inconstitucionalidade por omissão, ela vai ser total quando a Constituição exige que uma determinada norma, um determinado ato seja praticado e nada é feito, ou seja, existe uma omissão total. A lei não é criada, o ato não é praticado, existe uma omissão total do poder público. E também a omissão inconstitucional pode ser parcial quando aquele ato exigido pela Constituição é praticado, mas ele não é suficiente para tutelar aquele direito previsto na Constituição. O exemplo que é classicamente citado é o caso do salário mínimo. O salário mínimo é previsto na Constituição para atender uma série de necessidades. É uma lista tão grande que não cabe numa folha de papel A4. E o salário mínimo, pelo valor que ele tem, claramente não consegue dar conta daquilo. Então, o salário mínimo existe. Ele é regulamentado frequentemente? Ele é sempre atualizado? Mas ele não é suficiente para atender todas aquelas necessidades previstas no texto constitucional. Então a gente tem aí uma inconstitucionalidade por omissão parcial, porque o ato foi adotado, mas não de maneira suficiente. Tá? Inconstitucionalidade agora quanto à forma de incidência do vício, da inconstitucionalidade. Como é que ela incide? E aí ela pode ser antecedente ou consequente. A inconstitucionalidade antecedente, que também é chamada de imediata, é aquela que incide na própria norma que apresenta um vício. Aquela norma apresenta um vício, esse vício que essa norma apresenta é um vício de inconstitucionalidade antecedente. E aí a gente tem, em paralelo, a inconstitucionalidade consequente, que também é chamada de consequencial ou derivada, que nada mais é, acho que vocês já ouviram falar, nada mais é do que a inconstitucionalidade por arrastamento. É aquela que acontece quando existe uma relação de conexão ou interdependência entre duas normas e uma delas apresenta uma inconstitucionalidade antecedente, ela é realmente viciada, e a outra norma
perde a razão de existir se aquela norma que tem inconstitucionalidade antecedente for retirada do ordenamento jurídico. Então aí se reconhece nessa segunda norma uma inconstitucionalidade consequencial ou derivada ou consequente, que é a inconstitucionalidade por arrastamento. Né? O melhor exemplo, que fica mais fácil de visualizar, é em relação a uma lei e um decreto que regulamenta essa lei. Se essa lei for reconhecida inconstitucional, não tem sentido algum manter aquele decreto no ordenamento jurídico. E ele é também, por consequência, inconstitucional. Tá? A inconstitucionalidade consequencial pode se dar dentro de um mesmo diploma normativo ou entre normas de diferentes diplomas e também entre normas de mesma hierarquia e normas de hierarquia diferente. Se for de mesma hierarquia, vai ser uma inconstitucionalidade por arrastamento horizontal. Se for de hierarquias diferentes, vai ser uma inconstitucionalidade por arrastamento vertical. Tá? E a última classificação é quanto ao momento da inconstitucionalidade, quanto ao momento do vício. E aqui tem uma discussão muito importante, porque agora em 2020, eu acho, ou foi 2020 ou foi em 2019, teve uma prova da residência jurídica da PGE do Amazonas que exigiu essa classificação aqui, perguntando se o Supremo Tribunal Federal admite ou não a constitucionalidade superveniente. Tá? Beleza, veja só. Em relação à inconstitucionalidade, no que diz respeito ao momento que o vício se manifesta, ela pode ser originária ou superveniente. Essa é a classificação doutrinária. A originária é aquela que existe desde o momento que a norma nasce, ela já nasceu viciada. E aí pode ser um vício material, né, em relação ao conteúdo da Constituição, ou um vício formal, né, um vício que desrespeita o procedimento de elaboração daquela norma. Então aquela norma já nasceu com aquele vício material ou formal. Tá? A outra possibilidade é que seja um vício superveniente, uma inconstitucionalidade superveniente. E aqui só tem sentido falar em inconstitucionalidade superveniente em relação ao vício material. Tá? Quando se fala em inconstitucionalidade superveniente, diz respeito a um vício de caráter material, não formal. E aí a doutrina aponta situações em que pode ocorrer a inconstitucionalidade superveniente, né? Fenômenos que podem dar causa a uma inconstitucionalidade superveniente. E são basicamente três. Ou por uma alteração formal da Constituição, e aí pode ser a aprovação de uma nova Constituição, ou então uma emenda constitucional que alterou o texto da Constituição. Tá? Então essa seria uma causa. Chega uma nova emenda, uma nova Constituição, tornou aquela norma inconstitucional. Outras duas causas seriam o seguinte: ou por alterações na realidade fática em que aquela norma é aplicada, ela era constitucional, por conta de alterações na realidade fática, ela se tornou inconstitucional. Ou mesmo por conta de modificações interpretativas. Né? Seria o caso, por exemplo, o principal caso seria o da mutação constitucional. Por um fenômeno interpretativo, né, por uma hermenêutica constitucional, aquela norma da Constituição muda de sentido. E aí, aquela norma infraconstitucional se tornaria inconstitucional. Ela era compatível com o sentido da Constituição e, por conta da mutação, ela se tornaria incompatível. Então, três hipóteses: alteração formal da Constituição, seja por emenda ou por uma nova Constituição, a modificação na realidade fática ou modificação na realidade jurídica. E aí, da realidade jurídica, seriam alterações informais no sentido daquela norma constitucional, né? A mutação constitucional. É muito comum a gente encontrar a simples afirmação de que o Supremo Tribunal Federal não admite inconstitucionalidade superveniente. Né? Quando existe um conflito superveniente com a Constituição, o que se tem aí é uma recepção ou uma não recepção, como eu expliquei para vocês. Tá? E na aula anterior a gente viu que na recepção ou não recepção, o que importa para saber se a norma foi recepcionada ou não é a compatibilidade material com a Constituição. Se houver uma incompatibilidade formal, isso pouco importa, porque a norma, se for compatível materialmente, vai ser recepcionada pela nova norma constitucional com a forma prevista na nova norma constitucional. Tá? Então, se era um decreto-lei e a nova Constituição diz que aquela matéria é objeto de lei ordinária, e o conteúdo do decreto-lei for compatível com a Constituição, ele vai ser recepcionado com o status de lei ordinária. Tá? É por isso que não tem sentido falar em uma inconstitucionalidade superveniente formal, né? Por conta desse fenômeno de recepção e não recepção. Tá? Bem,
é comum encontrar a afirmação de que o Supremo Tribunal Federal não admite o fenômeno da inconstitucionalidade superveniente. Só que isso só é verdade em relação à inconstitucionalidade superveniente que decorre de uma alteração formal da Constituição. Porque nesse caso o que a gente tem é uma recepção ou não recepção. Não é nada inconstitucionalidade superveniente, tá? Agora, quando a incompatibilidade da norma infraconstitucional com a Constituição, uma incompatibilidade material, decorre, é superveniente e decorre ou de alteração na realidade fática, ou mesmo de alteração interpretativa do sentido da norma constitucional, o Supremo Tribunal Federal admite, sim, inconstitucionalidade superveniente. Tá? Então, é uma inconstitucionalidade superveniente sob a ótica material, que é admitida quando não se trata de uma alteração formal da norma constitucional. É admitida quando tem alterações fáticas ou jurídicas na aplicação daquela norma. Tá? Um exemplo muito bom é o caso da legitimidade do Ministério Público para promover a ação civil ex delicto, né, que é aquela ação de reparação civil decorrente da prática de um ilícito penal. O Código de Processo Penal prevê a legitimidade do MP, só que a partir da Constituição de 88, a legitimidade para tutelar, para patrocinar interesses de pessoas hipossuficientes é da Defensoria Pública. Então, o Código de Processo Penal prevê a legitimidade do MP para promover a ação civil ex delicto em favor de vítimas pobres, só que, pela Constituição de 88, a atribuição para isso é da Defensoria Pública. Isso significa que aquela norma do Código Penal é incompatível completamente com a Constituição? Não. O Supremo Tribunal Federal reconheceu aí uma inconstitucionalidade progressiva, né? Por quê? Porque em algumas localidades a Defensoria Pública não está estruturada ainda. Então não tem como ela patrocinar uma ação civil ex delicto em favor das pessoas hipossuficientes naquela localidade. Então, nos locais e nos momentos em que a Defensoria Pública não está estruturada ainda, é constitucional a norma do Código de Processo Penal, que prevê a legitimidade do MP para a ação civil ex delicto em favor de vítimas hipossuficientes. Tá? Agora, nos lugares em que a Defensoria Pública já está estruturada, aí essa norma passou a ser inconstitucional. Tá? Então, a inconstitucionalidade superveniente, né? Existe aí um fenômeno de progressiva inconstitucionalidade no tempo e no lugar, né? Não só no tempo, porque com o passar do tempo a Defensoria Pública vai se estruturando em diferentes lugares, tá certo? Agora, veja só o seguinte. Um outro exemplo, acabei de lembrar, foi decidido no final de 2017 pelo Supremo Tribunal Federal, que foi, inclusive, quando o Supremo Tribunal Federal mudou a sua orientação sobre os efeitos da declaração de inconstitucionalidade no controle incidental, né, no controle concreto, no controle difuso, que foi o uso do amianto na forma crisotila na construção civil. O Supremo Tribunal Federal entendia que era possível, era constitucional a permissão legal do uso dessa substância, mas com o avanço da ciência e o avanço tecnológico, foi se percebendo que aquela substância é muito prejudicial e existem outras opções para substituí-la na construção civil. Então, a norma que permitiu o seu uso se tornou inconstitucional. Tá? Esse é um outro exemplo muito bom, que é mais recente, né? Bem mais recente, na verdade, do que o caso da Defensoria Pública e da ação civil ex delicto. Tá? Beleza. Então, recapitulando, a gente viu o seguinte. A inconstitucionalidade superveniente material só é admitida pelo Supremo Tribunal Federal quando ela decorre de alteração hermenêutica ou de modificação na realidade fática. Quando ela decorre de alteração formal da Constituição, né, quando tem uma nova Constituição ou uma emenda constitucional modificando aquele parâmetro constitucional, não se admite falar em inconstitucionalidade superveniente. O que vai haver aí é uma recepção ou não recepção da norma infraconstitucional. Beleza? Agora, o que aconteceu foi o seguinte. Surge o questionamento seguinte. Cadê aqui o slide? Aqui. O Supremo Tribunal Federal admite a constitucionalidade superveniente. A gente viu que a inconstitucionalidade superveniente é admitida naquelas duas hipóteses. Mas e a constitucionalidade? Admite ou não admite? E por que surgiu esse dilema, esse debate? Vejam.
A teoria da nulidade é adotada no ordenamento jurídico brasileiro, certo? Significa o seguinte: se uma norma nasce inconstitucional, ela é inválida desde a sua origem. Então, desde a origem, ela já é retirada do ordenamento jurídico. Então, não tem muito sentido a gente falar aí na possibilidade de uma constitucionalização superveniente dessa norma. Porque você não pode tornar constitucional uma coisa que nem está mais no ordenamento jurídico, certo? Mas, mesmo assim, surgiu esse debate. Por quê? Por conta de algumas emendas constitucionais que expressamente convalidaram atos aparentemente viciados do poder público. Por exemplo, a emenda 42 de 2003, ela convalidou a criação, no âmbito estadual, de adicionais de ICMS. Eram adicionais de ICMS, se eu não estou enganado, era para custear fundos de combate à pobreza. Eles foram criados sem observar as normas constitucionais aplicáveis, e só que aí veio a emenda 42 e convalidou a criação desses adicionais em determinado período. Além disso, a emenda 57 de 2008 convalidou a criação de municípios que não observaram aqueles pressupostos objetivos do ato, da criação desses municípios. Mais precisamente, aquele período exigido que esteja previsto em lei complementar federal. Não foi observado. Ou seja, houve aí uma inconstitucionalidade, aparentemente uma inconstitucionalidade formal. Enfim, essas emendas convalidaram esses atos aparentemente viciados. E aí, lá na prova, o que aconteceu? Lá na prova da residência jurídica da PGE do Amazonas, que foi agora de 2020 ou de 2019, não estou lembrado agora se foi desse ano ou não, porque eu estou meio perdido por conta da pandemia, mas foi bem recente, tá? O que aconteceu? Lá, o examinador perguntou o seguinte: o Supremo Tribunal Federal admite o fenômeno da constitucionalidade superveniente? E aí o gabarito, o espelho de resposta que ele deu para essa resposta foi que o Supremo Tribunal Federal admite a constitucionalidade superveniente. Por quê? Porque esses atos aqui, a lei que criou municípios sem observar os pressupostos objetivos do ato, e a lei que criou adicionais de ICMS sem observar as normas constitucionais aplicáveis, foram questionados no Supremo Tribunal Federal. E durante a tramitação dessas ações, questionando essas normas, foram aprovadas essas emendas à Constituição. A emenda 42, que convalidou a criação dos adicionais de ICMS, e a emenda 57, que convalidou a criação desses municípios até aquela data. E aí o que foi que o Supremo Tribunal Federal fez quando essas emendas entraram em vigor? O Supremo, um caso foi decisão monocrática, outro caso foi uma decisão monocrática confirmada depois pelo colegiado, ele extinguiu as ações de controle de constitucionalidade, mas ele não falou nada em constitucionalidade superveniente. Ele falou o seguinte: olha, o parâmetro constitucional de controle foi modificado, então a ação perdeu o seu objeto. E ele falou ainda o seguinte: essas emendas, teve um caso que ele falou o seguinte: essa emenda confirmou a presunção de constitucionalidade da norma. Ou seja, ele deixou claro que não estava falando ali numa inconstitucionalidade que virou constitucionalidade. Ele falou apenas que havia uma presunção de constitucionalidade que foi confirmada por uma emenda que convalidou o ato viciado. Bem, e além disso, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sempre que ele fala em constitucionalidade superveniente, ele fala nela para dizer que não admite. Não admite nunca. Inclusive, teve caso de recurso extraordinário que na sua tramitação teve alteração do parâmetro constitucional de controle e que o Supremo Tribunal Federal não julgou prejudicado, falando o seguinte: eu não vou prejudicar esse recurso porque, se ele ficar prejudicado, pode até acontecer na prática de a norma que está sendo questionada aqui sofrer uma constitucionalidade superveniente, que a gente não admite. Isso também aconteceu em ADI. No curso de ADI, teve alteração do parâmetro constitucional de controle, e o Supremo Tribunal Federal, vendo que aquele ato impugnado provavelmente era inconstitucional, falou: não vou julgar prejudicado para evitar uma constitucionalização superveniente desse ato impugnado. Tá? Lá no PDF, eu fiz várias páginas falando sobre isso, aprofundei bastante o tema, fiz uma comparação da convalidação e da constitucionalidade superveniente
com a repristinação e o efeito repristinatório para mostrar que são coisas diferentes. Embora a convalidação e a constitucionalidade superveniente tenham efeitos práticos semelhantes, que é manter o ato no ordenamento jurídico, se operam de formas diferentes. Tá? Então não são a mesma coisa. Então quando o Supremo reconhece que houve uma convalidação, não significa nem perto disso que ele está falando que admite constitucionalização superveniente de norma que nasceu viciada. Tá? Inclusive, em prova, depois desses precedentes que eu mencionei, já foi cobrado esse tema e entendeu-se que não se admite constitucionalidade superveniente na jurisprudência do Supremo. Olha só, foi na prova objetiva do cargo de defensor público do Estado de Alagoas. Né? A banca lá era o CESP, tá? Foi prova de 2017, e a banca considerou errada, incorreta, a assertiva que dizia que o Supremo Tribunal Federal admite a constitucionalidade superveniente de lei ordinária originalmente inconstitucional por meio de emenda constitucional posterior. Tá? Então, olha só, quando uso o termo aqui, constitucionalidade superveniente, não adianta. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, isso não se admite. Pelo menos até hoje. Pode mudar? Pode mudar. Mas até hoje, sempre que o Supremo fala em constitucionalidade superveniente, ele faz isso para rejeitar, tá certo? Para provas, principalmente provas objetivas, levem a esse entendimento. Se for uma prova subjetiva, uma prova oral, vocês podem falar que existe entendimento no sentido de que a convalidação representaria uma constitucionalização superveniente, tá? Mas na jurisprudência do Supremo não se admite. Tranquilo? Vamos passar agora para a questão dos tipos de controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade ele é classificado em alguns tipos, tá? Então a gente tem aqui controle repressivo ou preventivo, controle difuso ou concentrado e controle concreto ou abstrato. Veja, o controle preventivo é aquele que é exercido quando a norma ainda não existe. A norma ainda está em fase de elaboração, não foi incluída ainda, introduzida no ordenamento jurídico. Já o controle repressivo é aquele que é feito quando a norma já foi aprovada, já existe, já está no ordenamento jurídico, já está positivada. Tá? Esse é o controle repressivo. O controle difuso é aquele que a gente já viu, é o que pode ser exercido por qualquer juiz e qualquer tribunal. E o concentrado é o que se concentra em um único órgão, em um tribunal. No Brasil, a gente tem controle concentrado no STF, né, no caso do EDI, ADC, ADPF, é quando o paradigma constitucional de controle é a Constituição Federal, só que também tem controle concentrado nos TJs, nos Tribunais de Justiça, só que aí é quando o paradigma de controle é a Constituição do Estado, daquele Estado, a Constituição Estadual respectiva, tá? E o controle pode ser concreto ou abstrato. O concreto é aquele que é exercido quando o Poder Judiciário analisa um caso concreto, né, uma demanda entre autor e réu, né, tem interesses subjetivos envolvidos, e aí ele analisa incidentalmente aquele caso alguma questão de inconstitucionalidade. E o controle abstrato é aquele que é exercido pela via principal, né, quando o pedido da ação é a declaração de inconstitucionalidade. Veja que o controle concreto é exercido incidentalmente, né, na causa de pedir. O controle abstrato ele é exercido principalmente na via principal. Ele é o pedido ali, a declaração de inconstitucionalidade, quando o controle é abstrato, ele é o pedido, tá? Aí eu te pergunto, controle difuso é a mesma coisa que controle concreto e controle concentrado é a mesma coisa que controle abstrato? Não, são coisas diferentes. Geralmente o controle abstrato ele é concentrado e o controle concreto é difuso. Mas lá na ADI interventiva a gente tem um caso de controle que é concentrado no Supremo Tribunal Federal, só que é concreto, né? Por quê? Porque ele é exercido diante de uma violação concreta a algumas normas da Constituição que autorizam a intervenção, tá certo? Então é um controle concentrado, mas concreto, não é o questionamento de uma norma em abstrato, tá bom? Bem, além desses tipos de controle de constitucionalidade, a gente tem alguns sistemas de controle de constitucionalidade. São basicamente três: o sistema político, o sistema jurisdicional e o sistema misto, tá? O sistema político é aquele em que o controle de constitucionalidade é exercido por um órgão de caráter político. Por exemplo, o Poder Executivo, o Poder Legislativo. Não é exercido por um órgão jurisdicional, é um órgão político, tá? O controle jurisdicional é aquele em que o controle é exercido por um órgão jurisdicional, tá? Então não é um controle político, tá certo? É um controle judicial. E temos também o controle misto, que aí ele mistura o sistema político com o sistema jurisdicional. E aí esse controle misto pode ser misto por diversas razões. Ou por conta da natureza da norma impugnada.
Então, determinadas normas são entregues a um sistema de controle político e outras são entregues a um controle jurisdicional, né? Por exemplo, normas gerais são entregues ao controle político. Normas locais são entregues ao controle jurisdicional, tá? Também pode ser misto, por conta da composição do órgão de controle, né? O órgão de controle ele pode ser composto, por exemplo, por juízes e por membros que decorrem de uma indicação, de uma sistemática, de um sistema, de uma engrenagem política, né? Então, o controle pode ser misto por conta da composição do órgão que exerce o controle. E também pode ser misto por conta da convivência de diversos mecanismos de controle, né? Que é o caso do Brasil. Eu falei para vocês, o Brasil é sincrético, a cultura brasileira é sincrética, então ela vai ter mistura em tudo, inclusive no direito. Então, no Brasil, a gente não tem só um sistema de controle jurisdicional, também não é só político. A gente mistura, tá? A gente tem diversos mecanismos e aí envolve esses dois sistemas de controle, tá certo? Por isso que a gente tem um controle misto. Ele é político e ele é também jurisdicional. Se a gente for resumir, no Brasil a gente tem um controle preventivo e político, a gente já vai ver algumas hipóteses. Tem controle preventivo e judicial, né? Então, são controles que são exercidos antes de a norma ser elaborada, concluído o processo de elaboração e ela ser incluída no ordenamento jurídico, e que são exercidos ou por um órgão político ou por um órgão jurisdicional, tá? Temos também controle repressivo e político, que é o controle exercido depois que a norma já existe por um órgão de caráter político, e o controle repressivo e judicial, que é o controle que também é exercido quando a norma já existe, já está positivada, só que aí por um órgão jurisdicional. Esse aqui é o principal, tá? São os principais mecanismos de controle do nosso ordenamento, são os controles, os mecanismos de controle repressivo e judicial. Mas a gente também tem todas essas hipóteses aqui, tá? Por exemplo, vamos citar alguns mecanismos de controle preventivo e político. Lá no parlamento, né, no Poder Legislativo, a gente tem as CCJs, são comissões temáticas. Quando a gente estudar o Poder Legislativo, a gente vai ver isso. Mas CCJs são comissões permanentes, são temáticas. Elas analisam o quê? Analisam se aquela proposição legislativa é compatível com a Constituição. Então, a norma não existe ainda, está na fase de elaboração e a gente já tem ali uma análise da constitucionalidade dela. É um controle preventivo e é exercido pelo Poder Legislativo, então é um controle político, preventivo político, tá? O veto do Poder Executivo por inconstitucionalidade. Quando a gente for estudar o processo legislativo, a gente vai ver que as leis têm lá no seu procedimento de elaboração uma fase de sanção ou veto do Poder Executivo, tá? Então, o chefe do Executivo ele pode sancionar o projeto e transformar ele em lei naquele momento, ou pode vetar, tá? E ele pode vetar ou porque ele considera que aquele projeto é contrário ao interesse público ou por considerar que ele é contrário à Constituição, é inconstitucional. Quando a gente tem um veto jurídico, né, chamado de veto jurídico, quando a gente tem um veto jurídico, ele representa um mecanismo de controle preventivo político de constitucionalidade, tá? E esse veto do Poder Executivo, ele é submetido à análise do Parlamento, do Poder Legislativo. Quando o Poder Legislativo analisa esse veto, ele também realiza um controle preventivo político de constitucionalidade. Olha aqui, a análise do Legislativo sobre o veto por inconstitucionalidade. Também é uma hipótese, é um mecanismo que nós temos um controle preventivo político de constitucionalidade, tá? E a rejeição de projeto de lei delegada por inconstitucionalidade também é outra hipótese. O chefe do Executivo ele pode elaborar leis delegadas, só que para isso ele depende de delegação do Parlamento, do Poder Legislativo. A gente vai estudar isso também na aula sobre o processo legislativo. É possível que essa delegação seja feita com reservas ou sem reservas. Ou seja, sem reservas, o chefe do Executivo vai elaborar a lei e pronto, acabou. Com reservas, o Parlamento fala o seguinte, olha, você vai elaborar aqui o projeto e vai mandar para a gente ver se a gente vai aprovar ou não. Quando isso acontece, a gente tem um mecanismo preventivo político de controle de constitucionalidade. Por quê? Quando o Legislativo analisa esse projeto feito pelo Executivo, ele vai analisar claramente se tem alguma inconstitucionalidade ou não, tá certo? Aqui é a previsão da derrubada do veto, né? Que está no artigo 66, parágrafo 4º. Olha o que fala. O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Então,
digamos que o chefe do executivo veta um projeto de lei, ele vai para o Congresso Nacional, e lá o Congresso Nacional, as casas do Congresso reunidas em sessão conjunta, não é sessão unicameral, em sessão conjunta, pode derrubar esse veto. E precisa de quê? Maioria absoluta. Vocês lembram a diferença entre sessão unicameral e sessão conjunta? A unicameral é aquela em que os parlamentares são reunidos como se fosse um único órgão, né? Não são duas casas, como se fosse uma única casa, e os votos são computados igualmente, um por um. Né? Já na sessão conjunta, os parlamentares são considerados como duas casas diferentes, né? Eles são considerados as duas casas, e aí a deliberação é tomada por casa, não como um único órgão, como uma única Câmara. Tá bom? Seguindo, aqui a gente tem a questão da lei delegada, como eu ensinei para vocês. Está no artigo 68 da Constituição, que fala que, lá no parágrafo 3º, fala que se a resolução que delegou a elaboração da lei, determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. Tá? Então ele vai apreciar se aquele projeto é constitucional ou não. Tá? Isso é um controle preventivo político de constitucionalidade. Agora, e os mecanismos de controle preventivo judicial? Quais são? A gente tem aqui, por exemplo, o mandado de segurança impetrado por parlamentar. O que é isso? Eu até mencionei isso na aula sobre poder constituinte, quando a gente já viu as cláusulas pétreas. Né? Acontece o seguinte, o Supremo Tribunal Federal reconhece aos parlamentares, e apenas aos parlamentares, tá? O direito subjetivo a se submeterem ao devido processo legislativo constitucional. Então imagine que um projeto de lei está tramitando no Congresso Nacional e, por algum motivo, ele não foi submetido a uma das casas, ou então foi submetido às duas casas, mas na segunda teve uma emenda que alterou a sua substância e não houve retorno do projeto para a casa iniciadora. Aí pode um parlamentar impetrar um mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal, a competência aí vai ser do Supremo, e alegar, olha, está sendo violado o devido processo legislativo constitucional. Eu tenho direito a um devido processo legislativo constitucional. E aí o Supremo vai conceder ou não a ordem. Tá? Isso é uma hipótese de controle preventivo judicial, porque é realizado antes do nascedouro da norma e por um órgão jurisdicional. Tá? Da mesma forma, se for uma proposta de emenda à Constituição, isso pode acontecer. Ou porque houve uma violação à própria tramitação, por exemplo, não foi observada a exigência de 2 turnos de votação. Pode um parlamentar impetrar um mandado de segurança e alegar essa violação aí de caráter formal. Ou então, se a emenda for tendente a abolir uma cláusula pétrea, o parlamentar também pode impetrar um mandado de segurança e alegar isso. Olha só, essa proposição aqui, o conteúdo dela é tendente a abolir uma cláusula pétrea. E o artigo 60, parágrafo 4º, diz que é vedada a deliberação de PEC que seja tendente a abolir uma cláusula pétrea. E aí veja o seguinte, quando o controle preventivo judicial envolve projeto de lei, só se admite a alegação de um vício formal relativo ao procedimento. Né? Então, observar o bicameralismo ou não, observar o quórum ou não, e por aí vai. Quando se trata de uma proposta de emenda à Constituição, esse mandado de segurança, que é o controle preventivo judicial, pode envolver tanto questões formais relativas ao procedimento em si de aprovação daquela proposta, quanto questões de conteúdo. Seria aí uma análise, então, material, quando a proposta é tendente a abolir uma cláusula pétrea. Tá certo? Então, só quando é proposta de emenda. Quando é uma lei, um projeto de lei, mesmo que ele tenha um conteúdo tendente a abolir uma cláusula pétrea, o Supremo Tribunal Federal não admite o controle preventivo judicial por meio de mandado de segurança impetrado por parlamentar. Tá? Conclusão, quando é projeto de lei, o controle preventivo judicial só pode ter um aspecto formal. Quando é uma proposta de emenda à Constituição, ele pode ter um aspecto formal ou um aspecto de conteúdo, que seria um aspecto material, seria um controle preventivo de caráter material. Né? Mas em ambos os casos, o que o Supremo Tribunal Federal diz é o seguinte, que está havendo aí um controle preventivo judicial sobre a observância do processo legislativo. E ele não está errado. Por quê? Porque o artigo 60, parágrafo 4º, ele fala que é proibida a deliberação de PEC com conteúdo tendente a abolir uma cláusula pétrea. Tá certo?
Então, ele diz respeito à própria deliberação. O próprio desenvolvimento do procedimento legislativo, nesse caso, é proibido. Então, por isso, o Supremo Tribunal Federal está correto quando ele fala que esse controle preventivo judicial tem a ver com a observância do devido processo legislativo. Mas no caso de ser uma PEC tendente a abolir uma cláusula pétrea, ele tem ali um conteúdo material por trás, tá bom? Mecanismos de controle repressivo político. Então aqui a gente já tem uma norma no ordenamento jurídico, tá? E quem exerce esse controle não é o Poder Judiciário. É algum órgão do Poder Executivo ou do Poder Legislativo. São órgãos de caráter político, tá certo? Então, por exemplo, sustação de regulamentação ou de delegação. Lá o artigo 49, no inciso 5, prevê a competência do Congresso Nacional para sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem os limites do seu poder regulamentar. Então, por exemplo, tem uma lei, o Poder Executivo vai regulamentar essa lei, e ele vai muito além, ele chega a criar obrigações por meio desse decreto, obrigações que não estão previstas naquela lei. Então, o Congresso Nacional pode sustar esse decreto naquilo que exorbita dos limites do poder regulamentar. Tá? E também a delegação. Imagine que o Poder Executivo edita uma lei delegada, né, mediante a delegação do Congresso Nacional, só que, como eu falei, essa lei delegada deve observar os limites, os termos daquela delegação do Congresso Nacional. Se não observar os termos dela, o Congresso Nacional pode sustar essa parte que exagerou, que exorbitou dos limites da delegação legislativa. Tá? Conversão de medida provisória em lei. Veja, o chefe do Executivo pode editar medidas provisórias. Quando ele faz isso, ele manda a medida provisória para o Parlamento falar, vou converter em lei ou não. Tá? Quando o Parlamento vai fazer essa análise, a Constituição manda o seguinte, antes de as casas se manifestarem sobre o mérito da proposição, ou melhor, da medida provisória, deve analisar-se os pressupostos constitucionais para a edição da medida, né, que são relevância e urgência, estão presentes. Então nós temos aí um controle repressivo e político da constitucionalidade daquela medida provisória. Tá? Inclusive, na doutrina, tem que diga aí que seria um controle misto, talvez, porque, embora se refira a uma medida provisória, que já é uma norma que já existe, nós temos ali um procedimento de conversão dela em lei, ou seja, a lei na qual ela será convertida ainda não existe. Mas a verdade é que, em relação à medida provisória já editada, é um controle realmente repressivo, tá? Em relação à lei de conversão, né, a lei que vai surgir da conversão, aí sim a gente pode falar em um controle repressivo, tá? Mas quando a gente fala simplesmente a medida provisória submetida ao parlamento, aí a gente tem um controle repressivo e político de constitucionalidade, tá? Ajuizamento de ADI e ADC. Por que isso aqui? O ajuizamento de ADI e ADC é um mecanismo de controle repressivo político de constitucionalidade. Porque órgãos e autoridades do Poder Executivo e do Poder Legislativo, que são órgãos políticos, podem ajuizar a ADI e a ADC. Eles têm legitimidade prevista na Constituição para ajuizar essas ações. E aí a simples decisão de ajuizar ou não a ação já é um juízo que aquele órgão está fazendo sobre a constitucionalidade ou não daquela norma. E é uma norma que já existe, né? Então é um controle repressivo. E também é um juízo de constitucionalidade ou inconstitucionalidade que é feito por um órgão político e não pelo Poder Judiciário. Então nós temos aí uma hipótese de controle repressivo político de constitucionalidade. Tá bom? Outra hipótese, revogação. Tá? O Poder Legislativo ele pode, se ele entender que uma determinada lei é inconstitucional, ele pode editar outra lei revogando. É um controle repressivo político de constitucionalidade. Tá? Não tem problema nenhum nisso. Autotutela da administração. Tem entendimento simulado do Supremo Tribunal Federal, agora nem lembro o número da súmula, mas que fala que a administração pode anular seus atos eivados de vícios. E esse pode significa deve, na verdade, né? Um poder-dever. Então veja, quando a gente tem um ato administrativo inconstitucional, a administração pode muito bem ir lá, exercer sua autotutela e retirar esse ato administrativo que havia sido praticado, tá certo? Então é uma hipótese de controle repressivo político de constitucionalidade. Ajuizamento de ADI e ADC, eu já mencionei, né? Foi repetido aqui. A negativa de aplicação da lei pelo Poder Executivo, né? Tem uma certa polêmica sobre isso. O Poder Executivo pode negar a aplicação a uma lei porque entende que essa lei é inconstitucional ou não pode?
Antes da Constituição de 88 era bem tranquilo mesmo que ele podia. Por quê? Porque naquela época a ação de controle de constitucionalidade, a representação de inconstitucionalidade, era uma ação de legitimidade apenas do Procurador-Geral da República, né? O chefe do Executivo não podia ajuizar a ação. Mas depois da Constituição de 88, né, o rol de legitimados ativos da ADI foi ampliado pra caramba. E aí surgiu aí alguns entendimentos no sentido de que o Poder Executivo, né, o chefe do Executivo, não poderia mais deixar de aplicar uma norma só porque entende que ela é inconstitucional, sob pena, inclusive, de impeachment. Né? E aí surgiu essa divergência. Né? Por quê? Porque ele poderia muito bem ajuizar a ADI. Ele acha que a norma é inconstitucional, então ajuize a ADI, não vai deixar de aplicar essa norma. Mas o entendimento que tem prevalecido é o de que o chefe do Executivo, desde que por decisão, por ato fundamentado, né, um ato bem motivado, pode determinar a administração que não aplique uma lei por considerar que essa lei é inconstitucional. Tá? A gente tem manifestação nesse sentido do STJ, já depois da Constituição de 88. A doutrina majoritária também entende que ele pode fazer isso. E também a gente tem manifestação no STF, em voto do ministro Moreira Alves, não lembro agora o precedente, mas foi depois da Constituição de 88, e que ele falou, o chefe do Executivo pode deixar de aplicar uma norma que reputa inconstitucional. O que é natural, né? Porque o chefe do Executivo, ele, quando toma posse no cargo, ele jura proteger a Constituição. Então não tem sentido ele aplicar uma lei que é inconstitucional, já que ele prometeu guardar e proteger a Constituição. Tá certo? E a súmula 347 do TCU. É a última hipótese aqui de controle repressivo político. O que essa súmula fala? Ela fala que o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode reconhecer a inconstitucionalidade de leis e atos do poder público. Então, veja, essa súmula continua em vigor, tá? Não foi cancelada. Então, para provas objetivas, você vai levar essa súmula, tá certo? Se chegar lá uma questão reproduzindo o teor dessa súmula, você marca como correta. Né? Agora, o Tribunal de Contas, claro que não pode realizar um controle concentrado abstrato, né? Um controle abstrato. Né? Ele não pode analisar simplesmente, abstratamente, a validade de alguma norma. O que ele pode é, quando ele estiver julgando as contas públicas, avaliar as normas que estão envolvidas ali e reconhecer se aquela norma é inválida ou não. Tá? E, a partir daí, fazer o julgamento daquelas contas que foram submetidas a ele. Qual é o grande problema? É que de uns tempos para cá, uns 2 anos para cá, tivemos algumas decisões monocráticas do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que o Tribunal de Contas não pode realizar controle de constitucionalidade, porque isso fere a separação de poderes e o esquema de freios e contrapesos que nossa separação de poderes consagra. E aí, é só o próprio Poder Judiciário que poderia realizar o controle de constitucionalidade. Agora, foram decisões monocráticas do ministro Alexandre de Moraes. Então, para a prova objetiva, se a prova simplesmente reproduzir o enunciado da súmula 347 do Supremo Tribunal Federal, você vai considerar como correta, porque a súmula ainda existe, tá bom? Agora, se a questão falar, olha, o ministro Alexandre de Moraes já decidiu que o Tribunal de Contas não pode realizar controle de constitucionalidade, ou então falar, as decisões mais recentes do Supremo foram no sentido de que o Tribunal de Contas não pode realizar controle de constitucionalidade, aí essas assertivas estarão corretas, tá? Em prova subjetiva, prova oral, você vai falar tudo isso. Você vai falar que existe a súmula, que a súmula não foi cancelada. Vai falar também que o ministro Alexandre de Moraes tem decisões não reconhecendo a possibilidade, decisões monocráticas, né? Não reconhecendo a possibilidade do Tribunal de Contas realizar o controle de constitucionalidade, e aí vai fazer o desfecho da questão. Tá? Em prova oral você vai dar show, se cair esse tema aí. Mas prova objetiva, se a questão não disser que quer entendimento mais recente ou decisão do ministro Alexandre de Moraes, siga a súmula 347 do Supremo Tribunal Federal. Tá? É o mais seguro que tem, porque a súmula ainda existe. Tá? E aí tem aqui a polêmica sobre se o CNJ pode ou não realizar também controle de constitucionalidade. E aí o Supremo Tribunal Federal tem entendimento já bem tranquilo de que o CNJ e também o CNMP, por serem órgãos de caráter administrativo, não podem realizar controle de constitucionalidade. Tá? Isso já caiu na prova da PGM-BH, se eu não estou enganado. Tá? Prova relativamente recente, foi lá de 2017. Então é um tema bem importante aí. O STF tem algumas peculiaridades envolvendo o CNJ, tá? Em relação a essa possibilidade de controle de constitucionalidade, mas em geral o entendimento não pode realizar controle de constitucionalidade.
tá? A gente vai ver melhor essa questão do CNJ na aula sobre o CNJ, tá certo? Não aqui, mas o entendimento o básico sobre o CNJ e o CNMP no STF é que CNJ e CNMP não podem realizar controle de constitucionalidade. Embora eles possam reconhecer uma inconstitucionalidade que já tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Porque nesse caso ele não está inovando em nada, né? Só está aplicando o entendimento do Supremo, tá certo? Bem, galera, a gente terminou aqui a aula então, tá? A gente viu bastante coisa. A aula 1 de controle de constitucionalidade. Na próxima aula a gente já entra no controle repressivo judicial aqui no Brasil. E aí a gente vai ver controle difuso, controle concentrado e um monte de coisa, tá bom? Isso aí, valeu, até a próxima.